Então vamos lá. Eu vou corrigir o que eu fiz, né? Eu pus a atividade de projetos, um exercício de cada tipo que vai cair na prova, tá? Então nós fizemos lá um que dá para usar o PET-CPM, que seria a questão 1. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então tá aqui. Então na atividade 10 eu propus três questões, né? Então considere o quadro, a questão 1, considere o quadro de atividades abaixo para responder as questões. Então, tinha as atividades do A até o J, a duração e as dependências. E fiz aqui 5 perguntas para vocês. Qual a duração total em dias do projeto? Quantos dias posso atrasar a atividade A sem que prejudique a data final do projeto? Se a atividade F atrasar 6 dias, quantos dias o projeto irá atrasar? Aí, Lucas, realmente, aí, qual a folga livre e qual a folga total da atividade? Acabou ficando, né? Quem fez a atividade, deixa eu ver quantos fizeram. Acho que só o Lucas que fez a atividade, né? Teria que ter visto o vídeo para onde eu pus o conceito, mas eu vou deixar o material, Lucas. Aí a questão 2. Considere o quadro de atividades. Então, outro quadro aqui, da A até a K. E eu fiz um PERT-CPM aqui, um diagrama de rede aqui, ou de malha, representando essa tabela aqui. E também fiz algumas perguntas. Então, qual o maior caminho da rede, que seria aí o caminho crítico, é um dos conceitos lá de caminho crítico. Qual a folga livre, aqui as atividades estão em semanas, né, da atividade D. Se a atividade J sofrer atraso de 6 semanas, quantas semanas a entrega do projeto atrasará? Perguntei qual a folga total da atividade D. Se a atividade F sofrer atraso de 8 semanas, quantas semanas a entrega do projeto atrasará? Então, lógico, aqui eu dei a sugestão fazendo parte CPM, mas quem quisesse fazer pelo gráfico de Gantt ou fazendo as continhas pelas fórmulas, também daria certo. E por último, que seria um tema novo, que é o PERT custo. Aí eu deixei um link de um vídeo que eu gravei, se não me engano, em 2017, para a turma lá de administração pública, que eu dou a disciplina de elaboração e gestão de projetos, e eles têm o PERT custo, então eu fiz aquele vídeo para eles na época. Então eu deixei o link para vocês verem e tentarem fazer. Então tá aqui, né? Isso aqui depois eu leio quando a gente for resolver, com a tabela, e entrou a variável custo total da atividade, ok? Então hoje eu vou corrigir esses 3, que vai servir como, no caso do PERT custo, vai servir como tema novo, e as outras 2 como uma revisão. E basicamente é mais ou menos isso aqui que eu cobro lá na prova em termos de gestão de projetos, tá? Então vamos lá, vou abrir a planilha 1 aqui, questão 1, e vamos tentar responder aquelas 5 questões utilizando o gráfico de Gantt. Então vamos construir aqui. Eu tenho a atividade A com duração de 1 dia, se não me engano é dias, né, que eu pedi. Está aqui, duração em dias. Então tem a atividade A aqui, vamos pôr aqui amarelo, fica mais fácil, que é a atividade que inicia o projeto, mas a atividade B e a atividade C também iniciam o projeto, porque elas não têm dependência nenhuma. Então, a atividade B com duração de 2 dias, começa no dia 1, termina no dia 2, e a atividade C com 4 dias de duração, inicia no dia 1º e termina no 4º dia. Em seguida, nós temos aqui a atividade D, que depende da A e da B terminar, com duração de 5 dias. Então, ela depende da A terminar e da B terminar. Quem termina mais tarde é a atividade B. Então, essa atividade D só consegue iniciar a partir do 3º dia. E tem 5 dias de duração. Então, ela vai iniciar no dia 3 e terminar no dia 7. A atividade E depende da A, da B e da C terminar, para que ela inicie. A que termina mais tarde é a atividade C. Portanto, a atividade E só pode iniciar no dia 5, com 7 dias de duração. Ela vai iniciar no dia 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e terminar no dia 11.
A atividade F, com 2 dias de duração, depende da B e da C. Portanto, ela também pode começar no dia 5. Tem 2 dias de duração, termina no dia 6. A G é a mesma coisa, depende da B e da C. A atividade G também depende da B e da C. Então, ela pode começar no 5, tem 5 dias de duração. 5 dias de duração. Termina no dia 9. A atividade H depende da D, da E e da F terminar. Então, da D, da E e da F. Qual termina mais tarde? A atividade E. Portanto, a atividade H só pode iniciar no dia 12. Como ela tem um dia só de duração, termina no próprio dia 12. A atividade I também depende da D, da E e da F, portanto, ela só pode começar no dia 12, com 2 dias de duração. Começa no dia 12, termina no dia 13. E, por último, a atividade J, que depende da G e da H. Depende da G e da H. A que termina mais tarde é a H. E ela tem um dia de duração. Então, vai terminar no dia 13. Tudo bem até aqui? Montamos a rede. Aqui, por exemplo, já é difícil a gente, por exemplo, determinar o caminho crítico só olhando aqui, né? É um pouquinho mais difícil, né? Porém, não impossível. Eu diria para vocês que o caminho crítico aqui é o B. Vamos tentar aqui fazer no olhômetro. O B, o E, o I e o J. Nenhuma dessas atividades pode atrasar. E o H também, né? Porque o J, tá vendo como é difícil, às vezes, no Gantt a gente determinar o caminho crítico? Na verdade, o J depende da G e da H terminar. Então, o H também faz parte do caminho crítico. Então, se eu atrasar qualquer uma dessas atividades aqui, eu vou atrasar o término do projeto. Então, eles fazem parte do caminho crítico. Professor, por que elas fazem? Porque, na verdade, eu tinha visto, enfim, que quando tem tarefas que começam concomitantemente, mesmo tendo os requisitos iguais ali, ou coisa nada, só é a maior. Por que ali marca todas no final? No período 12 e 13. Como caminho crítico, Lucas? Então vamos lá. Isso tem que tomar cuidado, né? Às vezes o caminho crítico, você vê A, B e C, né? Começaram, e aqui nós estamos dizendo que a maior é que faz parte do caminho crítico. Na verdade, ela faz parte por causa também das dependências, né? Vamos dizer, das suas sucessoras. Ok? O que acontece no 12 e no 13? Você viu que eu primeiro marquei a I e a J, não é isso? Vou até voltar aqui, ó. A primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. A C, e aí eu vi que a E depende da C, né? Então, é a maior. Depois eu vim aqui para I, porque também depende aqui da E, né? E fechei. Só que a atividade I e J são as duas atividades que terminam o projeto. Se eu atrasar o I, eu vou atrasar a entrega do projeto, né? Qualquer atraso que tenha nessa atividade aqui, eu já vou jogar a atividade para o dia 14. E aí eu já não vou entregar ela no dia prometido para o meu cliente, que seria dia 13. Consequentemente, a J também. Você viu que eu falei, mas espera aí, a J depende da H também, não é isso? Aqui, ó. A J, G e H. Então, ela depende da G terminar, que é essa aqui, ó. Da G terminar, mas também depende da J, da H terminar, desculpe, da H terminar. Portanto, se eu atrasar, essa aqui também vai fazer parte do caminho crítico. Por quê? Se eu atrasar essa atividade aqui, ó, eu vou até colocar aqui para você, ó. Se eu atrasar essa atividade para cá, essa aqui vai vir para o dia 14. Aí eu vou atrasar a entrega do projeto. Então, por isso que a H também vai fazer parte do caminho crítico. Entendeu, Lucas? Essas duas aqui, com certeza fazem porque elas terminam o projeto. Qualquer atraso nessas duas atividades, eu atrasaria a entrega do projeto. Só que a J depende da H também, né? Então a H também não pode atrasar. Se ela atrasar, eu vou atrasar a entrega do projeto. Não sei se te respondi, Lucas. Sim.
E aqui, ó, Lucas, volto a insistir, coincidência desta aqui, né, entre as três primeiras aqui, a C ser como é que fala? Fazer parte do caminho crítico. Imaginemos que essa D aqui, que depende da A e da B terminar, ela fizesse parte do caminho crítico, muito provavelmente a C não seria a B e a D, tá? Então tem que tomar cuidado. Não é porque eu começo, né? Eu tenho atividades que iniciam concomitantemente, que a mais longa vai ser a parte a que faz parte do caminho crítico, tá? Cuidado com isso. Bom, baseado nisso aqui, vamos à pergunta. Então, qual a duração total em dias do projeto? Então, a alternativa A, vou pôr aqui a alternativa A, 13 dias. Iniciando no primeiro dia, o último dia é dia 13. Vamos para B aqui. Quantos dias eu posso atrasar a atividade A sem que prejudique a data final do projeto? Então, vamos lá. B. Atividade A. Bom, vamos ver aqui. Quem que depende da atividade A? Atividade D. Vou pôr aqui de outra cor. Vamos pôr aqui uma cor clarinha aqui, o verde. Atividade B, a D e E que depende da A. A atividade D não faz parte do caminho crítico, mas a atividade E faz parte do caminho crítico. Então, quantos dias eu posso atrasar a atividade A que eu não... Deixa eu pegar a pergunta aqui direito. Quantos dias posso atrasar a atividade sem que prejudique a data final do projeto? Então, eu posso trazer essa atividade A aqui até o dia 4. Tá certo? Deixa eu pôr aqui numa outra cor. Pôr em laranja. Professor, só uma dúvida. Você pode trazer para o dia 4 só por causa da atividade que faz parte do caminho crítico no 5 ou por causa de qualquer encadeamento que ela seja necessária? Ou seja, sendo crítico ou não, ela é dependência de outra. Entendeu minha pergunta? Não, Lucas, vamos lá. Tá, a resposta tudo bem, até o dia 4. Mas por que é até o dia 4? É só por causa dessa tarefa que está em vermelho no 5 e que é crítica? Ou tanto faz se ela for crítica ou não, ela sendo um requisito, daí a resposta vai ser essa. Entendeu? Não, entendi. É por causa da dependência da atividade E, que faz parte do caminho crítico, que eu posso atrasar até, no máximo, dia 4. Eu poderia atrasar... Não poderia ser outra resposta. Daí, no caso, outra solução, enfim. Poderia. Eu acho que, eu não lembro se no segundo exercício nós vamos ter, ou se nesse exercício aqui mesmo nós vamos ter uma situação dessa, se não me engano. Tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: quantos dias eu pude atrasar o início dessa atividade? 3 dias? É isso aí, Rafaela. 3 dias, ok? Ó, em vez dela iniciar no dia 1º, aqui às 8 horas da manhã do dia 1º, ela pode iniciar às 8 horas da manhã do dia 4. Então, ela pode atrasar 1, 2, 3 dias, ok? Vamos para outra pergunta. Se a atividade AF atrasar 6 dias, quantos dias o projeto irá atrasar? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, se essa atividade F aqui atrasar 6 dias, quantos dias vai atrasar o projeto? Tá? Essa foi a pergunta. Então, vamos lá. Vou atrasar 6 dias? 6 dias. Então, olha lá. Vou atrasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Então, ela vai começar no dia 7, no dia 11, no dia 12. Vamos lá, só vamos ver se fizemos certo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de atraso. Então, em vez dela começar às 8 horas da manhã do dia 5, ela vai começar às 8 horas da manhã do dia 11. Então, ela vai iniciar no dia 11 e terminar no dia 12. Bom, então vamos ver quem que depende da F terminar para ela iniciar. A H e a I. Então, essas duas aqui, ó, essa aqui vai ter que vir para cá e essa aqui vai ter que vir para cá. Beleza. Só que a atividade
J depende da H terminar. Então, H termina no 13, essa atividade aqui tem que vir para o dia 14. Então, quantos dias eu vou atrasar a entrega do projeto? 1 dia. Tudo bem? Tranquilo aí, gente? Lucas, você... Beleza? Oi? Rafael. Cortou aqui, deixa eu tô só tentando acessar o que eu respondi lá para Isso. eu ver se eu acertei. Dá uma olhada lá, Lucas. A resposta aqui é 1 dia, né? Se a atividade J não dependesse da H terminar, né? Ela não atrasaria nenhuma, mas como ela depende da H e a H depende da F, eu acabei atrasando 1 dia aqui. Eu vou para outra aqui. Letra D. Qual a folga livre da atividade G? Bom, folga livre, pelo conceito, é a folga que eu tenho desde que não prejudique a PDI, ou seja, a primeira data de início da atividade sucessora. Então vamos ver aqui, ó, da atividade G que ele está pedindo. Quem que sucede a atividade G? Só a J, tá vendo aqui, ó? Quem sucede a atividade G, vamos pôr aqui de outra cor para ficar, é só a atividade J que depende dela. E a atividade J, originalmente, ela está aqui no dia 13. Então, a pergunta é, qual a folga livre da atividade G? Quantos dias, né, eu posso atrasar a atividade G sem prejudicar o início da atividade no dia 13, que é a J? Eu posso atrasar essa atividade até aqui, ó, dia 12. E ela tem 5 dias de duração. Então, eu vou de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr nessa mesma cor que está aqui. Então, em vez dela iniciar no dia 5, ela pode iniciar no dia 8. Portanto, a folga livre da minha atividade G é de 3 dias. Aí, Lucas, talvez você tenha tido dificuldade por causa do conceito, né? A não ser que você tenha visto lá na gravação esse conceito, que eu realmente esqueci de deixar o material. Eu fui até a gravação. Porque eu esqueci, eu me perdoe, realmente eu marquei bobeira, vou corrigir isso aí. Tudo bem? Então, ó, só lembrando do conceito de folga livre. Folga livre é a folga que a atividade tem, desde que não prejudique as PDIs de suas sucessoras. A única sucessora de G é a J. Ou seja, a PDI de J é o dia 13. Aqui é a PDI. Ó. Na verdade, até, como essa aqui só tem um período, 1 dia de duração, a PDI e o DI é a mesma coisa. Né? PDI, PDT, o DI e o DT é a mesma coisa. Mas vamos para o conceito para ficar bem fixado isso. Folga livre é a folga que a atividade tem, desde que não prejudique a PDI de suas sucessoras. A única PDI da sucessora G é a J. Portanto, a atividade G pode terminar até o dia 12, porque ela não vai prejudicar a PDI da J. Como ela tem 5 dias de duração, ela pode iniciar no dia 8. Então, em vez de iniciar no dia 5, ela pode iniciar no dia 8. Portanto, ela pode atrasar 3 dias, 1, 2, 3 dias, iniciar só às 8 horas da manhã do dia 8, que ela não vai prejudicar a atividade J. Okay? Então, isso vai dar 3 dias. E, por último, nesta questão, nós temos lá qual a folga total da atividade D. Folga total da atividade D. Ele está pedindo a folga desta atividade. A folga total dessa atividade é a diferença entre, por exemplo, a UDI e PDI dela, ou o DT e PDT dela. Tem a fórmula lá e o conceito. Também não está, Lucas, eu vou deixar, mas quem assistiu lá o vídeo vai saber. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisaríamos jogar essa atividade D para a sua última data de início. A primeira data de início nós sabemos que é dia 3. E como é que eu faço isso? Eu teria que ver quem depende dela, e
jogar essas sucessoras dela para o DI, o DT. Quem depende dela é só H e a I. Está aqui, ó. H e I. E H e a I fazem parte do caminho crítico. Então, eu não posso mudar. Eu não posso mudar essa atividade. Eu vou deixar em vermelho aqui, ó, porque esse que está em azul foi para responder, acho que a questão B ou C. Eu vou deixar em vermelho aqui, para vocês enxergarem que a atividade H e a atividade I fazem parte do caminho crítico. Essas atividades não podem atrasar. Então, PDI dessa atividade é igual a PDT, é igual a PDT, que é igual a UDI também. E aqui, a PDI desta atividade também é igual ao UDI. E aqui, ó, PDT igual ao UDT. No caso dessa aqui, tanto da H quanto da J, gente, só para mim abrir um parênteses, PDI, UDI, PDT, UDT, como eles têm um dia só, um período de duração, vai ser tudo igual. É a mesma data. Não vou pôr aqui para a gente não precisar aumentar aqui o espaço do gráfico. Então, vamos lá, retornando. Eu preciso trazer essa atividade D para a sua UDI e UDT. Para isso, eu preciso saber quais são as suas sucessoras. No nosso caso, a atividade AH e a atividade I. Como essas duas atividades fazem parte do caminho crítico, eu posso trazer a atividade D até o dia 11. Eu vou deixar numa outra. E ela tem 5 dias de duração. Então, eu vou deixar em outra cor aqui. Olha lá, vou deixar nesse azul mais claro aqui, ó. Ou nesse verde mais escuro aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. Então, aqui, ó, era o PDI da atividade D. E aqui era o PDT. Esse PDT se tornou a UDI, última data de início. E aqui virou a última data de término desta atividade. Por quê? Quem depende dela é H e a I, e elas fazem parte do caminho crítico, não podem ser alteradas. Então, eu tenho aqui o DI e o DT da minha atividade D. Aí é só fazer 7 menos 3, 4 dias. Não é isso? Atividade E 4 dias. Ok? Professor, Oi. daí só assim para conferir, eu usei a fórmula que o senhor passou, né? Então, Qual era a fórmula? PDI sucessor menos PDT? Será que era essa? Porém, tem uma coisa, eu não sei por que eu anotei da D. Eu não sei por que eu anotei aqui que era folga livre. Daí o professor falou que era folga total essa, né? Essa questão E aí. E aqui é folga total. Isso. Então, daí não seria isso, né? Não. Por isso que deu errado, meu. Porque aqui, ó, deixa eu pegar até o material. Que acho que é esse aqui, ó. Acho que é esse que eu tenho É aqui. Esse material eu não tinha deixado aqui. Aqui, ó, folga livre é igual a PDI da assessora menos PDT. Mas a folga total, o que é? Eu posso pegar o DT menos PDT ou o DI menos PDI. Vai dar na mesma, né? Porque aqui, ó, vamos pegar o gráfico. 7 menos 3 vai dar os 4 dias e 11 menos 7 vai dar os 4 também. Né? Então, tanto faz vocês usarem a fórmula UDI menos PDI ou UDT menos PDT, que vai dar o mesmo resultado. Então, nesse caso aí, a folga da atividade E, da atividade D, é de 4 dias. Ok? Lucas, chegou a ver lá da folga livre? Você tinha folga livre, né? Eu não. Pela marcação do meu Excel, sim, eu acertei, mas eu não lembro se no formulário eu marquei certo, porque esse aqui ele não deixa a gente ficar com a cópia da resposta, mas não tem problema, eu já entendi enfim, como é que é para fazer o raciocínio. Tá.
Bom, gente, esse aqui seria a solução lá das 5 questões. Então, mais ou menos, é assim que eu vou cobrar de vocês a análise de um planejamento de um projeto usando o gráfico de Gantt. Pode ter uma pergunta a mais, uma pergunta a menos, mas é basicamente nesse sentido, para vocês saberem, através de um gráfico de Gantt, quais decisões eu posso tomar dependendo da situação que acontece no meu projeto. E acontece bastante isso, né? De eu ter que alterar o projeto. Se eu tiver um contrato com o meu cliente que prevê multa de atraso de entrega, ou mesmo, por exemplo, se for um projeto de órgão público que também tem prazo determinado, apesar que na administração pública a gente nunca sabe direito como é que acontece a coisa, eu preciso ter em mente que eu tenho uma data limite para entregar. E que se eu não entregar naquela data, vai incorrer em multa ou alguma restrição, alguma penalidade para a empresa executora do projeto. E aí eu preciso saber se entrar em greve, se a luz acabar, se o fornecedor não entregar um determinado material naquele dia que eu precisava para iniciar o projeto, como é que eu tenho que administrar isso aí. Basicamente é isso aqui que eu cobro, que eu vejo aqui, já falei para vocês no início, quando eu falei a parte introdutória de gestão de projetos. Gestão de projeto é uma disciplina que deveria durar 6 meses, pelo menos, né? Mas eu tenho que trabalhar com vocês com 3, 4 aulas. Né? Então, estou mostrando aqui o básico de projetos. Vamos para a segunda questão agora. Então, considere o quadro de atividades e o gráfico em rede abaixo para responder as questões. Então, eu dei a tabela, quem que se sentisse mais à vontade em responder as mesmas perguntas pelo gráfico de Gantt, poderia realizar pelo gráfico de Gantt. Mas imagine que na prova não vai ter essa tabela. Na prova vai ter isso aqui, ó. Né? E eu vou fazer as mesmas perguntas. Então, qual o maior caminho da rede? Qual a folga livre da atividade D? Essas perguntas. Então, eu vou trabalhar com vocês em cima do gráfico do PET-CPM, do rede, para que vocês entendam o que dá para fazer sem eu ter a tabela. Uma vez imaginando aqui que eu tenha só esse gráfico, não tivesse aquela tabela com as dependências, nem com a duração, mas aqui ele está dando as mesmas informações para mim. Então, vamos lá, para vocês entenderem aqui. Eu tenho atividade A com uma duração de 1 semana, porque está em semanas. E eu tenho atividade B e atividade C, que dependem da atividade A terminar. Então, lembre que o círculo determina onde inicia a atividade e aonde ela termina. Aqui eu nem pus o número dos nós da rede, né? Mas um nó da rede quer dizer onde inicia e onde termina uma determinada atividade. Mas aqui, olhando, eu poderia dizer para vocês, ó, a atividade A inicia o projeto com 1 semana de duração. Eu tenho a atividade B de 2 semanas de duração, que depende da atividade A terminar, para que ela inicie. E tenho a atividade C, que tem duração de 3 semanas, que também depende da atividade A terminar, para que ela inicie. Em seguida, eu tenho a atividade D, com uma duração de 2 semanas, que depende da atividade B terminar e da atividade C terminar, porque está aqui, ó. Lembrem lá da atividade fantasma, que é uma atividade que não tem duração nenhuma, mas que indica uma dependência. Então, a atividade D depende da B e da C terminar, porque ela inicia. A mesma coisa acontece com a atividade E. Ela depende da B e da C terminar para que ela inicie, com 3 semanas de duração. A atividade F depende da C terminar, com 3 semanas de duração. A atividade G depende da D terminar, com 2 semanas de duração. E a atividade H depende depende da D e da E terminar para que ela inicie, com 2 semanas de duração. A atividade I depende da G e da H terminar para que ela inicie, tem 7 semanas de duração. A J depende da F, com 2 semanas de duração. E a K depende da I e da J terminar para que ela inicie. Então, se vocês forem lá, está aqui, ó. Tudo que eu falei para vocês, depois vocês revejam aqui na gravação do vídeo, está aqui na tabela e eu mostrei sem
sem precisar da tabela. Bom, a primeira pergunta que ele faz aqui é qual o maior caminho da rede. Então, o que eu aconselho vocês fazerem é colocarem essa rede em PDI e PDT. Então, primeira data de início e primeira data de término. Então, vamos lá. Eu já deixei preparado para a gente ganhar tempo. Basta eu deletar aqui o que eu escondi. Eu tenho a atividade A com uma semana de duração, portanto, ela inicia na semana 1 e termina na semana 1. Usando a fórmula, eu poderia lá, PDI é 1 mais duração, que é 1, dá 2 menos 1 da fórmula, daria 1. É isso? Quando eu estou trabalhando com períodos inteiros, a fórmula funciona. Nós vimos no exemplo que eu mostrei lá do livro, se a gente trabalhar com período fracionário, então meia hora, tal, já a fórmula já vai dar problema. Bom, se a atividade A dura uma semana de duração, a atividade B só pode começar na semana 2. Ela tem 2 semanas de duração, então 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Ela inicia na semana 2 e termina lá no último dia da semana 3. Então, exemplo, vamos dizer que a gente trabalha só de segunda a sexta. Eu inicio na segunda-feira da semana 2 e vou terminar na sexta-feira, às 5, 6 horas da tarde, da semana 3. A mesma coisa aconteceria aqui com o C. Ela só pode iniciar na semana 2, depois que a atividade A termina. 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Então, ela inicia na semana 2, termina na semana 4. A atividade D, gente, depende da B e da C terminar. Qual que termina mais tarde? É a atividade C, que termina na semana 4. Portanto, tanto a atividade D quanto a atividade E, que dependem da B e da C terminar, só podem iniciar na semana 5. E aqui a D tem 2 semanas de duração, então 5 mais 2, 7, menos 1, 6. E aqui a atividade E tem 3 semanas, começa na semana 5 e termina na semana 7. A atividade F só depende da C, então ela também pode iniciar na semana 5, com 3 semanas de duração. Na semana... Aqui eu até errei, ó. Pronto, já errei aqui. Na semana 5, termina na semana 7. Já vou ter que corrigir ali para frente. Então, 5 mais 3, 8, menos 1, 7. Porque a atividade C termina aqui na 4, então ela pode começar na 5. A atividade G, ela depende só da D terminar. Então, ela pode iniciar na semana 7. 7 mais 2, 9, menos 1, 8. A atividade H, gente, ela depende da E e da D terminar. A D termina na semana 6 e a E termina na semana 7. Então, a atividade H só pode iniciar na semana 8. Com 2 semanas de duração, então ela inicia na semana 8 e vai terminar na sexta-feira da semana 9. Então, 8 mais 2, 10, menos 1, 9. A atividade H, a atividade J, HI, né? A atividade I depende da G terminar e da H. Como a que termina mais tarde é H, então a atividade I só pode iniciar na semana 10, com 7 semanas de duração. 10 mais 7, 17, menos 1, 16. Inicia na semana 10 e termina na sexta-feira da semana 16. A atividade J, já vou ter que corrigir aqui também, ela depende só da F. Então, ela só pode terminar na 8, na semana 8, pode iniciar na semana 8, mais 2, 10, menos 1, 9, e vai terminar na semana 9. A atividade K depende da I e da J terminar. Quem termina mais tarde é a atividade I. Portanto, a atividade K só pode terminar iniciar na semana 17, com mais 3 semanas de duração dá 20, menos 1, terminar na sexta-feira do dia 19. Então, quando a gente pega uma rede perto de CPM, uma rede em malha ou em rede, né, um gráfico em rede ou um gráfico em malha, o primeiro passo, gente, é colocar as atividades em PDI, PDT, ou seja, a primeira data de início que essas atividades podem começar. E aí eu consigo começar a responder as perguntas. Né? Então, vamos lá.
Qual o maior caminho da rede? Aqui eu não estou perguntando quantos dias o projeto duraria. Mas se eu perguntasse, 19 semanas. Está aqui. Atividade CAIA termina o projeto. Então, a duração deste projeto é de 19 semanas. Mas eu não perguntei. Vamos para a letra E. Estou perguntando qual é o maior caminho da rede. Vamos lá. Eu tenho diversos caminhos aqui. E eu tenho que descobrir qual é o maior caminho da rede. Então, eu vou pôr aqui do lado os caminhos possíveis. Então, vamos lá. Do A vai para o B, do B vai para o D, do D eu vou descer aqui para o G, do G eu vou para o I, e do I para o K. Então, vamos contar aqui. 1 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 2, 7 mais 7, 14, mais 3, 17. Então, dá 17 semanas aqui. Vamos para outro caminho aqui. Vou continuar dessa parte de cima aqui primeiro. O A, o B. Aí, em vez do D, nós já viemos. Por esse caminho, nós já viemos, né? Mas eu tenho... E do D, nós já vamos para o G. Agora, eu vou mudar o caminho. Vou continuar no D aqui. E do D, eu vou descer aqui, ó, para o H. Tem a seta aqui, ó, dizendo dessa dependência. Esse aqui não tem... também uma atividade fantasma, não tem duração. Mas a sequência é o H. O H vai para o I e do I para o K. Vamos fazer a conta. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, desci para cá, mais 5, 7, 7, 14, 17 também. Vamos ainda continuar no caminho de cima lá. A, B, aí, em vez de vir para o D, eu vou descer aqui para o E. E, H, né? Do E continua aqui para o H. Depois do H, vem o I e vem o K. Então, vamos ver qual a duração em semanas disso aqui. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 2, 8, mais 7, 15, mais 3, 18. Então, por enquanto, esse aqui está sendo o maior caminho. Vamos continuar agora. Bom, aqui por cima não tem mais caminho. Vamos agora por baixo. O A, o C. Do C eu vou vir para o F. Do F eu vou para o J. E do J eu vou para o K. Então, nós temos aqui 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 3, 12. Opa, não é o maior caminho da rede. E vamos para o último caminho que tem... Não, tem mais 2 caminhos aí que a gente pode fazer, né? Mais 3. Vamos lá. Do A, eu vou para o C. Do C, eu vou subir aqui, ó. E vou para o D. Do D, eu vou para o G. Do G, eu vou para o I. E do I, eu vou para o K. Vamos ver quanto dá isso aqui. Então, 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 7, 15. Mais 3, 18. Vamos para outro caminho. Do A, eu desço para o C. Do C, eu vou para o D. Do D, em vez de vir para o G aqui, ó, eu vou vir para o H. Tá? Então, H, o I e o K. É outro caminho da rede. Então, nós temos aqui 1 mais 3, 4, mais 2 do D, 6, mais 2, 8, 15, 18 também. Também pode ser... Nós temos 3 aqui com 18 semanas. Vamos, temos mais um aqui. Do A eu desço para o C. Do C eu vou para o E. A, o C, subir aqui, ó. Eu vou para o E. Em vez de vir para cá, agora eu venho para o E. O H, o I e o K. Então, vamos lá. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 2, 9.
16 com 3, 19. Tem mais algum caminho que eu posso fazer? Não tem. Qual é o maior caminho da rede? Está aqui. A, C, desço aqui para o E, o H, o I e o K. Esse aqui é o maior caminho da rede. Então, a resposta correta para essa questão seria A, C, E, H, I e K. Tudo bem, gente? Deixa eu fazer uma observação para essa questão aqui. Vamos imaginar que eu tenha colocado, né, logo de cara eu teria feito o A, depois do C, colocasse esse caminho aqui, eu tivesse feito em primeiro lugar. E que daria 19 semanas. Se eu sei que a duração do projeto é de 19 semanas, muito provavelmente esse caminho é o maior caminho da rede. Certo? Se confunde. Só que, gente, cuidado, porque eu posso ter um outro caminho que também vai finalizar o projeto e que dê 19 semanas. Então, não é porque eu achei logo de cara o caminho mais longo, o caminho que é o mesmo que a duração do projeto, que ele é o único caminho que é o maior caminho, ou seja, que é o único caminho crítico, né? Porque o maior caminho da rede é o caminho crítico. Então, este aqui, ó, é o caminho crítico. Aqui é um dos conceitos lá de caminho crítico. Então, cuidado, porque, por exemplo, a resposta poderia ser 2 caminhos críticos, tá? Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer para vocês. Alguma dúvida com relação a isso? Tá, então vamos lá. Letra B. Qual a folga livre, tá, em semanas, da atividade D? Então, lembrando do conceito, qual é a folga da atividade desde que não prejudique a PDI da sua sucessora? Eu estou pedindo da atividade D. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Qual a folga livre da atividade D que não prejudique a PDI da sua sucessora? Quem que sucede aqui? Ó? G e H, né? São as duas sucessoras de D. Está aqui, ó. A atividade D começa nesse nó, termina nesse nó. Quem que inicia nesse nó? Atividade G. E quem que inicia nesse nó aqui também? Atividade H, que está representada aqui por essa atividade fantasma. A atividade G inicia na semana 7 e a atividade H na semana 8. Portanto, a folga livre da atividade D é 0. Por quê? Apesar da D para H eu ter uma semana de folga, né? Eu teria a semana 7 aqui de folga, a atividade G também é sucessora da D. E como pelo conceito a folga livre é a folga que a atividade D teria, que não prejudique a PDI de suas sucessoras, pode ser uma ou mais do que uma, qualquer atraso que eu tiver na atividade D vai atrasar a atividade G. E aí a folga livre vai ser, vou pôr aqui, ó, é de 0 semanas. Não tenho folga livre na atividade D. Então, é 0 semanas. Ou seja, a resposta poderia ser 0, ou poderia ser não tem folga livre. Tudo bem aí? Bom, a letra C, vamos ver aqui a letra C. Se a atividade J, que é essa aqui, sofrer atraso de 6 semanas, quantas semanas a entrega do projeto atrasará? Aqui a gente estava falando de folga total, né? Mas, pelo gráfico, vamos ver se a gente consegue chegar numa conclusão. Ele está dizendo o seguinte: se eu atrasar 6 semanas, quantas semanas o projeto irá atrasar? Se eu for atrasar 6 semanas, eu teria que começar na semana 14. Na verdade, é na semana 15, não é isso? Poderia, se eu atrasar 6 semanas, 8 com 6, 14, então, o final seria 14, eu poderia iniciar a atividade J na semana 15. Como ela tem 2 semanas de duração, ela iniciaria na semana 15 e terminaria na semana 16. Como a única sucessora dela é a atividade K,
e a atividade K começa na semana 17, também não vou atrasar em nada o meu projeto. Então, letra C. A resposta seria, né, a pergunta é, quantas semanas a entrega do projeto atrasará? 0 semanas. Ou o projeto não atrasará nenhum dia, nenhuma semana, nada. Se eu atrasar 6 semanas a atividade J. Então, eu consigo determinar, né? Uma coisa que vocês poderiam fazer, como é o conceito de folga total, gente, eu vou até fazer um outro negócio aqui para vocês, uma outra solução para essa mesma questão. Vou até colocar aqui embaixo. Então, aqui a gente está falando de PDI, PDT, e aqui eu vou falar com vocês de UDI e UDT. UDI e UDT. Qual é a última data de início dessa atividade J, né? A última data, né, ou a última semana de início dessa atividade é a semana 16, porque quem depende dela é a K, e a K precisa iniciar na semana 17. Portanto, essa atividade aqui tem que terminar na semana 16. Aí, pegando o conceito, deixa eu ir novamente lá no nosso conceito, daqui, ó, de UDI, né? Eu tenho a fórmula aqui, ó. O DI seria o DT menos a duração mais 1. Então, eu poderia pegar 16 menos 2, 17. 16 menos 2, 14, mais 1 da fórmula lá, eu teria o 15. Ou seja, se eu atrasar 6 semanas, vamos ver qual é a folga total dessa atividade. Poderia ser o quê? O DT menos o DI. O DT 15 menos 8, 7. Né? Então, eu posso atrasar até 7 semanas essa atividade J, que eu não vou atrasar a atividade K. Então, é uma outra maneira de eu solucionar a mesma questão. A primeira eu resolvi visualmente para vocês, e a segunda pelas fórmulas aqui. Vamos para a atividade D, para a questão D. Qual a folga total da atividade D? Bom, já respondi, está aqui. Ó. Atividade BCD é de 7 semanas. Né? Usando lá o conceito de folga total é o DT menos PDT ou UDI menos PDI. Então, como eu já fiz aqui no gráfico, PDT menos o DT, desculpe, UDT menos PDT ou UDI menos PDI, então 15 menos 8 dá 7 semanas de folga total. Mas essa atividade J, ele está pedindo da D, não está certo isso? Deixa eu ver, peraí. Putz, Lucas, bem, atividade D. Atividade D, bem lembrado. Desculpe, Lucas, você tem razão. Qual a folga total da atividade D, não da J? Não da J. Bom, aqui nós temos que fazer aqui, jogar em UDI e UDT, né? Pelo menos. Bom, eu sei, nós vimos aqui que o caminho crítico, tanto o I quanto o K, fazem parte do caminho crítico. Então, essas duas atividades eu não posso alterar. Então, como é que eu resolveria isso aqui? Eu vou pegar aqui atividade G, vou pôr aqui para cima, tá, gente? Só para mim trazer essa atividade D para o UDI e o DT, eu tenho que as suas sucessoras eu tenho que ir levando para o UDI e o DT. Então, a sucessora da D é a G e a H. É a G e a H. A H faz parte do caminho crítico, então também a H eu não posso mudar. Então, H e K eu não posso mudar, mas a G eu posso mudar. Aí, qual é o último dia que eu posso mudar essa atividade G? Ela pode, a última semana, né, não é dia, aqui é semana, que ela pode terminar é a semana 9, porque aí depende dela, da G, e aí não pode ser mexida. Então, ela tem 2 semanas de duração, então a sua UDI vai ser 8. E aí o que aconteceu aqui? Ó? Tanto a G quanto a H, que são sucessoras da D, a sua UDT é 8, é semana 8.
Então, eu posso atrasar essa atividade D até a semana 7. Deixa eu ver se eu conseguir colocar aqui para vocês. Vou pôr aqui, ó. Até a semana 7. Como ela tem 2 semanas de duração, então ela inicia na semana 6 e termina na 7. Essa aqui é o DI e o DT da atividade D. Agora, usando a fórmula, eu posso pegar aqui, ó, 8 menos 7 é uma semana. Então, eu tenho uma folga total de uma semana na atividade D. Confere aí, Lucas. Acredito que sim. Uhum. Nossa, sabe por que eu pensei que fosse atividade? Aquele negócio, né? Está na mesma linha aqui, né? Eu pensei que eu tinha feito aqui a J, mas na realidade é a D. Então, entenderam lógico, aqui eu quis reforçar para vocês que quem sucede a D é a G e a H. Eu nem precisaria fazer essa G aqui. Por quê? Se a H não pode ser mudada porque ela faz parte do caminho crítico, está aqui embaixo, né? Ela faz parte do caminho crítico, então o máximo que a atividade D pode chegar é na semana 7, porque a H começa na semana 8. Então aqui eu teria a UDT da atividade D. Aí pego lá PDT, que é 6, menos a UDT menos PDT da atividade, eu teria uma semana. Então, eu resolveria mais rapidamente já só vendo aqui a atividade H, que faz parte do caminho crítico. Mas eu quis fazer isso aqui, que aí dou uma reforçada nos conceitos. E, por último, se a atividade F sofrer atraso de 8 semanas, quantas semanas a entrega do projeto atrasará? Então, a mesma coisa, nós vamos ter que fazer. Atividade F, eu tenho que jogar ela para o DI e o DT. Já joguei a atividade... Aqui, essa pergunta também eu estou falando de folga total. Eu já joguei a atividade J, que, né, é sucessora dela, J e K, para o DI e o DT. Então, só basta eu jogar essa atividade para o DI e o DT também para a gente achar a folga total. Se a atividade J pode iniciar, a última data de início dela é 15, então a atividade F pode terminar na semana 14. 14 menos 3, 11, mais 1, 12. Aí, fazendo aqui, ó, 14 menos 7, eu tenho 7 dias de... 7 dias, não. Eu tenho 7 semanas de atraso. De folga total, desculpe. 7 semanas de folga total, no máximo. No máximo. Só que a pergunta é, se eu atrasar 8 semanas, portanto, a atividade aqui começaria na semana 13 e terminaria na semana 15. É isso? Se eu atrasasse 8 semanas. Ela começaria na 13 e terminaria na 15. Consequentemente, essa aqui vai iniciar. Ele está perguntando quanto que nós vamos atrasar o projeto, né? Se fosse 8 semanas na atividade F. Essa aqui vai ser na 16 e vai terminar na 17. E, consequentemente, essa aqui vai iniciar na 18 e terminar na semana 20. Ali uma semana aqui de atraso no projeto. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Ele está falando de 8 semanas de atraso. Então, em vez de eu começar nas 5, então 5 é 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teria que começar na semana 13. Com 3 dias de duração, 13 mais 3, 16, menos 1, 15, termina na 15. A J depende da F, começaria na 16, mais 2, 18, menos 1, 17. Consequentemente, a K iniciaria na semana 18 e terminaria na semana 20. Eu teria aqui uma semana de atraso na entrega do meu projeto, que é a pergunta, né? Deixa eu confirmar a pergunta. Se a atividade F sofrer atraso de 8 semanas, quantas semanas a entrega do projeto atrasará? Então, está aqui, uma semana. Certo? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, lógico, vou assistir. Uma vez que eu dei a tabela aqui, ó,
vocês poderiam fazer pelo gráfico de Gantt e responder essas perguntas também com o gráfico de Gantt, não teria problema nenhum. Mas imaginemos que a questão, e na prova está assim, só a rede aqui não tem esses dados, e eu vou fazer as perguntas. Então, a maneira assim, passo a passo, foi dessa maneira que eu mostrei aqui para vocês. Tudo bem? E agora vamos para a última questão, que aí, aqui, nós vamos ter que... Aí eu vou tirar dúvidas de vocês aí, porque aqui já seria um negócio novo, né? Então, eu vou ler a questão e nós vamos desenvolver aqui o PET custo, que eu chamo de PET custo. Então, tá lá. O projeto encomendado por um cliente, envolvendo uma montagem, apresentou um custo mensal que ultrapassa as disponibilidades financeiras da indústria nos primeiros meses de execução, previstos conforme o programa de atividades da fábrica. O pedido em questão foi contratado para o prazo máximo de entrega de 16 meses, a um custo de R$ 153 mil, e não pode atrasar sob pena de severas multas. Então, se eu atrasar, eu tenho que entregar em 16 meses. Se eu atrasar, eu vou pagar multa que vai tornar o projeto inviável. O pagamento pactuado com o cliente é em 3 parcelas, sendo a primeira no 5º mês, a segunda no 10º mês e a terceira no 15º mês. O departamento financeiro informou que, em função dos vários outros pedidos em execução, somente disponibiliza à produção o montante máximo de R$ 10 mil para fazer frente aos gastos dos primeiros 5 meses de execução, até que comece a entrar os recursos oriundos do projeto. Então, aqui nós temos um negócio que a gente chama de restrição financeira. Então, eu tenho uma restrição que o departamento financeiro da empresa só tem R$ 10 mil para que eu comece o projeto. E eu sei, né, a informação que eu tenho lá do departamento de vendas, do departamento comercial, que o cliente vai me pagar no 5º mês, uma parte, no 10º mês e no 15º mês. Né? Então, foi dividido o custo da obra em 3 parcelas ali. Eu preciso ver se eu aceito ou não fazer esse projeto para entrega em 16 meses. Então, está aqui, ó. Utilizando a técnica PET-CPM e com base no processo do quadro abaixo, desenvolveu a rede com custo mensal e com custo acumulado, do planejamento em PDI e PDT. Não sendo possível a execução nestas datas, remaneja o planejamento com uma nova rede, utilizando os recursos de UDI e UDT com a finalidade de viabilizar a execução das condições propostas. Então, o pessoal foi lá e me deu esse planejamento do projeto aqui. Então, tem aqui 3, 6, 8 atividades, as suas dependências, duração e custo de cada atividade. Gente, aqui eu vou fazer também um parênteses. Para fins didáticos, o custo total de uma atividade, ela é dividida proporcionalmente à duração da atividade. Então, o que eu quero dizer com isso? R$ 4 mil é o custo total. Então, para o primeiro mês da atividade A, vai custar 2 mil. Para o segundo mês, vai custar 2 mil. Na atividade B, é 18 dividido por 3. Então, 6 mil reais por mês de custo. Professor, mas eu não poderia ter R$ 1.000 no primeiro mês, nenhum custo no segundo mês e 17 mil no terceiro mês? Até poderia. Acho difícil. Mas, para fins didáticos, para vocês entenderem como é que a gente pode programar isso, nós vamos dividir proporcionalmente à duração da atividade. Ok? Então, esse é um parênteses. Quem viu o vídeo, que eu deixei o link lá, se não me engano, eu explico bem isso aí. Acho que sim, né, Lucas? Não lembro. Também foi em 2017 que eu gravei. Acho que sim, porque ali está dividido igualmente também no vídeo. Isso, porque didaticamente é isso que acontece. No dia a dia, logicamente que a atividade ela tem variação, né? E até porque eu posso ter um custo mais elevado no início, porque eu fiz uma alocação de máquinas e equipamentos, que no segundo mês eu só preciso de mão de obra. Então, existe aí uma
uma diferença de custos. Ele não é proporcional durante todo o período da atividade. Mas vocês entendendo o conceito, dividindo proporcionalmente, vocês conseguem fazer com custos não proporcionais. Vamos lá, eu coloquei aqui a atividade, a duração, a dependência para a gente trabalhar. Como é que eu vou trabalhar aqui? Eu vou fazer o seguinte: atividade A dura 2 semanas. Vou pôr aqui, vou pôr no amarelo, que fica fácil de a gente visualizar. Inicio o projeto. Atividade B, C e D depende da E terminar. E atividade 3 dura 3 períodos. Atividade C, 4 períodos. E atividade D, 7 períodos. Atividade E depende da B e da C terminar. Depende da B e da C terminar. Aqui termina mais tarde a C, portanto, a atividade E pode começar no mês 7, com 6 semanas de duração. A atividade F depende da B, da C e da D terminar. A que termina mais tarde é a D, portanto, a atividade F, com 3 semanas de duração, pode iniciar no mês 10. Aqui é mês, né? A atividade G depende da C e da D terminar, então ela pode iniciar no mês 10 e tem 5 semanas de duração. E a atividade H depende da E, da F e da G e tem 2 semanas de duração. Tem alguma coisa errada aqui. Você fez uma semana a mais no G ali. No G, né? É. 1, 2, 3, isso aqui. Então deixa eu voltar aqui. Porque tem que terminar em 16 meses, né? Tá vendo como o gráfico é bom, que a gente vê os erros da gente, né? Então, construí a minha rede PERT, minha rede, né, pelo gráfico de Gantt, e agora eu vou dividir os custos das atividades proporcionalmente à sua duração. Então, aqui eu vou pôr 2.000, e aqui mais 2.000. Aqui é 6.000. Aqui 10.000 divididos por 4 vai dar 2.500. Aqui vai dar R$1.000, 7.000 por 7. Aqui vai dar R$3.000. Aqui vai dar 10. Opa, aqui vai dar R$10.000. Aqui vai dar R$25.000. Não, 10.000 também. 50.000 divididos por 5. E aqui vai dar R$8.000. Vamos formatar isso aqui. Vou deixar sem o. E aqui eu já vi que não vamos precisar, né? 16 semanas, nós já vimos que é possível trabalhar. Bom, então, vou voltar aqui no enunciado, porque ele está pedindo para. Ele está falando aqui do custo mensal e do custo acumulado. Então, primeiro passo, construir a minha rede. Segundo passo, aloquei os recursos, no caso aqui, recursos financeiros, proporcionalmente a cada mês de atividade. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho para as colunas, beleza. Eu vou pôr aqui, ó, qual é o custo mensal, vou colocar em maiúsculo, custo mensal, aqui custo acumulado. Então, custo mensal, e aqui o custo acumulado. Então, meu custo mensal aqui, eu vou pôr aqui, eu vou pôr uma fórmula que fica mais fácil depois quando a gente for realmente fazer o planejamento aqui. Então, a soma do mês, de todas as atividades. Copiar e colar até o final. Então, eu tenho aqui que no mês 1 eu tenho um custo de 2.000, no mês 2, 2.000, no mês 3, 9.500, no mês 4, 9.500, no mês 5, 9.500, ok? Então, aqui, ó, em cada coluna eu vou ter o meu custo mensal de todas as atividades que eu preciso executar naquele determinado mês. O meu custo acumulado, o que vai ser aqui? Ó? No primeiro aqui vai ser os 2.000, né? No segundo, o que vai ser? Vai ser meu custo anterior mais a somatória do custo do mês que eu estou tirando. E vou copiar e colar, e arrastar aí, né? E aqui eu tenho o meu custo acumulado. Então, eu tenho um custo mensal e tenho um custo acumulado. Para que servem essas informações? Bom, em primeiro lugar, os 150.000 e 153.000
que o pessoal lá de vendas ou do comercial estipulou para o valor do projeto é viável, 153 mil. Agora eu preciso saber se eu consigo prometer para o meu cliente, né, executar essa obra em 16 meses com a restrição financeira que eu tenho. O que o enunciado me fala? Que eu tenho 10 mil reais para fazer frente aos 3 primeiros meses, porque o cliente só vai me pagar uma parte no 5º mês. Então, vamos por aqui, ó, pagamento do cliente. Eu nem lembro, viu, Lucas, foi assim que eu fiz lá no meu no meu de... Eu também não, agora não. É que lá acho que era de público, então, se não me engano, lá tinha restrição da prefeitura. Eu realmente não vou lembrar, então vou fazer aqui do jeito que eu faria. O cliente, 153 divididos por 3 parcelas vai dar 51 mil reais por parcela. Ele falou que vai me pagar 51 mil no mês 5, depois no 10º mês, então mais 51 mil aqui, e no 15º mês mais 51 mil. Então foi isso que ele me falou. Então essa é as nossas restrições aí que nós temos e que tem mais uma coisa, departamento financeiro, então vamos lá, departamento financeiro vai me disponibilizar 10 mil reais para o início do projeto. Vamos ver se isso é possível resolver o meu problema aqui de planejamento e cumprir com o prometido para não ter que pagar a multa. Então está aqui. Então a nossa situação é essa aqui. Contando aqui, a gente fala isso, a modelagem do problema. Então, eu tenho o meu custo mensal, tenho o meu custo acumulado, sei que o cliente vai me pagar em 3 parcelas nesses meses e que o departamento financeiro vai me dar 10 mil reais para o início do projeto. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é se eu consigo entregar no 16º mês. Pelos períodos da atividade, sim. Agora vamos ver se a restrição financeira não vai dar problema aí nesse meu orçamento. O departamento financeiro me deu 10 mil reais, eu venho aqui no acumulado e vejo até quando que eu consigo trabalhar com os 10 mil reais. Eu consigo só até uma parte do 3º mês, não é isso? Porque aqui, ó, se no primeiro mês vai custar 2, no segundo vai custar 2, já vou gastar dos 10 mil, 4 mil. Não é isso? Quando chegar aqui no 3º mês, que eu tenho um custo de 13.500, já acabou os 10 mil. Eu não tenho... Aqui eu gastei 4, tenho 6 para gastar no mês 3 e tenho um custo de 13,5. Então, deste jeito que está o planejamento da minha obra aqui, vamos supor que fosse uma obra, eu não consigo entregar no dia 16, porque eu não vou ter dinheiro. Vai chegar aqui sei lá, na primeira semana, ou numa semana e 15 dias de trabalho, vai acabar meu dinheiro. Porque eu só tenho 6 mil e vai me custar 13.500. Então, até no iniciado eu já falei para vocês, uma das alternativas é eu jogar tudo para o DI e o DT para mim ver se eu consigo cumprir esse projeto. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar, na verdade eu vou pegar isso aqui, ó, essa parte aqui, e vou copiar aqui para baixo. Aqui só para a gente saber o que nós estamos fazendo aí. Para que eu faça, aqui, lembrando, né, vou até fazer aqui nós estamos falando de que a programação está em PDI, primeira data de início, e primeira data de término. Aqui eu já vou fazer ela em UDI e UDT. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, quais são as atividades que fazem parte do caminho crítico? Porque essas atividades eu não posso alterar. Bom, a primeira que eu vejo aqui é a atividade que inicia o projeto. Vou deixar em vermelho aqui. Então, isso aqui faz parte do caminho crítico. Quem que depende da atividade A? O B, o C e o D. Então, o B, o C e o D.
Poxa, qual das três é? A princípio seria essa aqui, né? A de maior duração. Mas vamos ver que quem depende da D, né? Quem depende da D? A F e a G. Então, a F e a G. E a H, que é a... Vou até já pôr aqui, porque é a atividade que termina o projeto, também vai fazer parte do caminho crítico. Ela depende da E, da F e da G. A que tem maior duração é a F. Então, essa F faz parte do caminho crítico. Consequentemente, quem que depende aqui é a atividade, né? A atividade D antecede a F, né? A B, a C e a D. Mas a que termina mais tarde é a D. Então, temos aqui o nosso caminho crítico. Então, as atividades que fazem parte do caminho crítico é a D, a G e a H. Essas atividades eu não posso mexer. As que estão em amarelo eu posso mexer. Então, vamos lá. Atividade B. Quem que depende da atividade B terminar para que ela inicie? Então, pela tabela aqui, eu consigo ver que a E e a F. Ó, só que a E e a F também não fazem parte do caminho crítico. Então, eu posso também alterar essas duas. Então, não adianta eu puxar a B até o mês 6, porque não vai resolver o meu problema. Aqui, ó, só para a gente... eu vou tirar os 6 mil daqui e jogar para cá. O que vai acontecer? O dinheiro vai, os 10 mil que o financeiro me deu aqui, ó, vai terminar no mês 4. Eu só vou receber do cliente no mês 5. Eu também não resolveu o problema mudar só a atividade B. Então vamos lá, vamos pegar essa atividade F aqui, que pode ser alterada, e vamos ver quem que sucede. Quem sucede a atividade F é a atividade H, é a única. Então, essa atividade F aqui, ela pode terminar no mês 14. Então, eu posso pegar esses 2 meses aqui, ó, jogar para cá. Porque a atividade F terminando no mês 14, a atividade H, que é a única que depende dela, não vai ser alterada. Então, não vou atrasar o projeto. Okay. Vamos ver quem que pode mais ser jogado em UD e UDT. Vamos pegar a atividade E. Quem depende da atividade E também é só a atividade H. Portanto, eu posso jogar esses 2 primeiros meses aqui no final. Agora, eu consigo mexer... Aqui eu tinha tirado 6 mil, né? Agora eu consigo mexer tanto na B quanto na C. Vamos pegar a C. Como eu estou indo de trás para frente, vamos pegar a C aqui. Quem que depende da C? Atividade E, a atividade F e a atividade G. Qual que inicia mais cedo? A atividade E. Então, eu posso jogar esses 3 meses da C para cá. 2 meses só. Porque ela precisa terminar no mês 8, porque a E depende da C terminar. E a B? A B é a E e a F. A E e a F. Também, aqui eu posso mudar tudo para cá, né? Posso atrasar tudo isso aí. Vamos ver se resolvemos o nosso problema. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou repetir isso aqui de baixo e vamos ver se resolve o nosso problema. Aqui, o departamento financeiro me deu 10 mil reais. Até o 5º mês, resolveu o meu problema, não é isso, gente? Aqui, ó, eu tenho um custo acumulado, eu jogando essas atividades para o DI e o DT, até o 5º mês, eu tenho um custo acumulado de 9.500. Ou seja, os 10 mil dá e sobra 500. Ó, sobrou 500 aqui ainda. Deixa eu deixar formatado. Sobrou 500 reais. Chegou no 5º mês, o cliente me pagou 51 mil. Mais os 500 que eu tenho, que sobrou dos 10 mil, eu tenho 51.500 reais.
Dá para mim chegar até o mês 10 com esse dinheiro? Porque aqui o meu saldo, deixa eu até somar aqui, ó. O saldo é de 51.500. Consigo chegar até o mês 10? Consigo, não é isso? Porque até o mês 10, eu tenho 55 mil de despesa, mas o cliente está me pagando mais 51 mil aqui. Então, o que vai acontecer aqui? 51.500 que eu tinha de dinheiro, mais os 51 mil que o cliente me pagou. Ó, 51.500 que eu tinha, mais 51 mil que o cliente me pagou, dá 102.500. Meu custo acumulado é de 55 mil. Então, eu consigo tocar a obra até o mês 10 tranquilamente. Gente, não vou nem entrar aqui na questão do cliente pagar no início do mês ou no final do mês, tá? Vai me pagar no mês e eu vou ter. Dentro do mês eu vou ter o dinheiro para terminar essa obra aqui, até o planejado. Agora vamos ver se eu consigo chegar com esses 102 mil. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Esses 102.500 até o mês 15 ali, que eu vou receber a terceira obra, a terceira parcela. Então, olha lá, eu tenho 10 mais 51 mil e mais 51 mil. Na realidade, só fazendo aqui, ó, eu tenho 10 mil mais os 51 mil que eu recebi, mais os 51 mil que eu recebi. Na verdade, o meu total é 112 mil, né, e não 102.500. Vou até pagar aqui para a gente não confundir as bolas. Eu tenho um acumulado de 112 mil. Com esses 112 mil, eu vou conseguir chegar só até o mês 13. Porque o acumulado no mês 13 é de 114 mil. E o cliente só vai me pagar no 15º mês, 51 mil reais. E qual o problema disso aqui? Como eu joguei todas essas atividades para UDI, UDT, todas essas minhas atividades não podem atrasar. Todas elas fazem parte do meu caminho crítico. Não posso mais atrasar, porque eu joguei todas as atividades no último, para elas iniciarem no último, no caso aqui é o mês, né? No último mês que elas poderiam iniciar, para terminar no último mês possível, para que eu entregue o projeto no 16º mês. Então, gente, aqui, nesse primeiro situação, é onde eu tenho mais folga, e nesta última situação, é aquela que eu não tenho folga nenhuma no meu projeto. Portanto, o que eu tenho que falar com o meu cliente, ou com o meu departamento comercial, com quem negociou com o cliente? Eu não consigo entregar esse projeto no 16º mês, dadas as restrições orçamentárias do projeto. Então, aqui, para que eu... Aí vai depender do interesse. Então, lembrem que lá no início, quando eu falei da introdução do projeto, a gente não pode só trabalhar com prazo e custo e financeiro aqui do nosso projeto. Existem outras variáveis que eu preciso levar em consideração para uma tomada de decisão. Qual a importância desse cliente para a empresa? Se a importância for muito grande, eu tenho que chegar para o meu financeiro e falar, financeiro, não dá. Eu preciso que você me dê pelo menos mais, aqui ele me deu 145, vamos pôr aqui embaixo, aqui, ó, 145 mil menos 112, eu preciso que você me dê pelo menos mais 33 mil reais para me chegar até o 15º mês, para que eu consiga cumprir com o prometido para o meu cliente. Não é isso? Outra situação que eu poderia chegar e falar para o meu comercial. Aqui eu estou lidando com o meu departamento financeiro. Aí vamos dizer que o departamento financeiro chega e fala assim, olha, se eu te der mais dinheiro aqui, eu vou parar outro projeto. Qual é o interesse de atrasar o outro projeto? A multa é menor, entendeu? Então, todas essas variáveis têm que ser levadas em consideração
na minha tomada de decisão. Uma outra coisa que eu podia era entrar em contato com o meu departamento comercial e falar, olha, não dá para fazer isso. Você não tem como pedir para o cliente adiantar aqui, vamos pôr aqui, vamos dizer que seja assim, 30 mil reais no 13º mês e pagar 21 mil no 8º mês. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 112 acumulado, mais os 30 mil ali, eu chego em 142 mil. Mesmo assim, não dá para chegar no 15º mês. Opa, dá, né? 142 mil, mais os 21 que eu vou receber aqui, eu consigo fechar. Eu poderia diminuir até aqui um pouco aqui para 25 mil, vamos ver aqui. Dá 130, dá certinho. Aqui, ó. Poderia chegar para ele e falar, olha, me pague 25 mil no 13º mês e 26 mil no 15º mês. Aí eu consigo fazer o projeto e entregar no 16º mês. Ou, a outra opção, se o cliente não puder pagar, só puder pagar neste período, eu vou ter que atrasar alguma atividade, portanto, não vou poder entregar com 16 meses essa obra. Vamos fazer uma continha, vamos atrasar um mês aqui e vamos atrasar um mês aqui. Não é possível. Vou ter que atrasar 2 meses a obra. Chegar lá para o meu cliente ou para o meu comercial, e mesmo assim, 112 para 114. Eu não vou conseguir nem com 2 meses de atraso aqui, nem com 2 meses de atraso, gente. Não é possível. Vai demorar muito, porque aqui, eu teria que atrasar mais um mês aqui, fazendo junto com vocês, né? Eu só poderia entregar essa obra no 18º mês, 2 meses depois. Se a condição financeira fosse essa aqui, no 19º mês. Eu ia atrasar 3 meses a entrega do projeto. Então, essas são as situações que poderiam acontecer com relação a essas restrições orçamentárias. Tudo bem? Então, aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma pergunta. Na realidade, eu nem fiz pergunta nessa questão, né? Eu nem fiz pergunta. Eu só pedi para vocês reprogramarem para ver se existia a viabilidade de executar esse projeto em 16 meses. Se fosse uma pergunta, vocês teriam que responder: não é viável a entrega deste projeto no 16º mês, mantendo-se as restrições orçamentárias iniciais. Então, essa é a resposta correta. Vou repetir. A resposta: não é viável a entrega deste projeto em 16 meses, mantendo-se as restrições financeiras iniciais. Essa é a resposta correta para a questão. Professor, você pode voltar lá no enunciado um pouquinho? Deixa eu só ver uma... Tá. O pedido em questão foi contratado, um custo de 153 e não pode atrasar. O pagamento pactuado é 3 parcelas, sendo a primeira no 5º, a segunda no 10º. Somente, eu achei que a única restrição aqui era a inicial. Então, toda aquela conta das parcelas e depois para frente eu não levei em consideração, porque eu achei, bom, era só resolver o gargalo do início ali que estava feito, né? Porque daí eu não me dei conta que tinha que usar só os recursos do projeto, que era um sistema fechado, entre aspas, só com os recursos dele, entendeu? Entendi. Você não considerou daqui para... Minha voz está... Você não considerou daqui para frente, né, Lucas? O primeiro Gantt eu acertei. Depois o resto que aqui não fechou no 10º para o 15º ali, daí já desandou tudo. Porque aqui, aqui eu teria 61 mil reais, aqui seriam 51 que o cliente pagou, mais os 10 que o financeiro me disponibilizou. Esses 61 mil daria para a gente chegar até o 10º mês, porque no 11º mês o acumulado daria 65 mil. Só que aqui entrou mais 51.
Então, eu tenho aqui 61, mais os 51, que eu recebi do cliente. Dá 112. Só que esse 112 eu conseguiria chegar até o 14º mês. Então, com as restrições iniciais, eu consigo chegar até o 14º mês. E tenho 2 meses aí de problema. Eu tenho que negociar, ou com a empresa, né? Imaginando eu, gerente de produção, tendo que executar este planejamento que foi negociado entre os, vamos chamar de departamento comercial, provavelmente comercial, financeiro e o cliente. Olha, se bobear, só o comercial que negociou com o cliente, o departamento financeiro nem foi ouvido. Foi ouvido depois da proposta feita. Vai chegar aqui no 14º mês, eu vou ter problema. Eu não vou. Lembrem lá da primeira semana de aula lá, né? Aprender a falar não para esse pessoal. Ó, com essas condições e restrições financeiras, eu não consigo executar esse projeto para entrega no 16º mês. Aí, qual a solução? Aqui, ou eu entrego no 19º mês esse projeto, ou o financeiro me disponibiliza um recurso no 14º mês, por exemplo, poderia negociar com o financeiro. Ele não tem aqui no início, mas pô, no 15º mês eu vou precisar de mais 20 mil, 20 e poucos mil, 25, 26 mil, para mim poder completar no 16º mês. Ou renegociar com o cliente de pagamento. Diga, Rafaela. Professor, não dava para inverter ali? Acho que não ia influenciar em nada, né? O primeiro 3 mil, jogar lá por último e voltar um 10 mil. Aqui, você diz, né, que eu mudei, né? Não, daí ele ia diminuir. Ia chegar aqui no 15º mês, eu ia ter o mesmo problema. Não é assim, prof. Como? Volta lá esse 3 mil e joga mais um para frente. E daí um dos 10 mil volta ali na semana 14. Daí diminuiria uma semana, né? Ah, entendi, Rafaela, entendi. Isso aí. Aí volta esse aqui. Isso. Opa, já é uma situação melhor. Né? Em vez de ser no 19º, seria no 18º mês. Está correto, Rafael. Seria um outro planejamento. Tá vendo? Poderia ser isso, sim. Você tem razão. Diminuiríamos um mês, vamos chamar de atraso do projeto. Pode até tirar daqui. Ok. Ficaria menos atrasado, né? É isso. Seria, vamos dizer, a multa seria menor, né, Rafaela? Porque eu ganharia um mês aí de multa. Entenderam a importância da gente fazer o planejamento do projeto? E a importância de eu falar não, ou eu planejar para tomada de decisão? Então, gente, aquilo que eu sempre falei para vocês em produção, né? Apesar da gente fazer conta, eu mostrar para vocês como faz no Excel, como é que... Gente, hoje, isso o computador faz. Né? Da pequena à grande empresa, o computador fez. Até vocês viram aqui, nós fizemos numa simples planilha eletrônica. Qual é a importância disso aqui? Ele me auxiliar na tomada de decisão, sem eu ficar tomando decisões por achismo, por empirismo. Então, vamos usar a palavra da moda, né? Aqui nós estamos usando ciência para tomada de decisão. Não é isso? A Rafaela acabou de me corrigir aqui. Ó. Opa, professor, mas se eu não precisava atrasar aquilo lá, tá? Volta aqueles 10 mil, que eu atraso um mês. Na pior das hipóteses, eu teria que pagar só 2 meses de multa para o meu cliente. Se eu não conseguisse nem negociar os pagamentos dele e nem que o financeiro me desse um aporte aqui no 15º mês para que eu não atrasasse. Né? Eu teria que voltar esses 13 mil aqui para o início para mim não atrasar a entrega do projeto. Aí teria que me aportar 26 mil, 25 mil que nós vimos lá anteriormente. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque é um negócio que quem for trabalhar com, principalmente quem for, né, lembram lá da nossa equipe do projeto? Então, aquela pessoa responsável pela alocação de recursos, principalmente financeiros, no planejamento do projeto. E lembrem aqui, gente, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos na fase do planejamento do projeto, nós não fomos nem para a execução.
não é isso? Nós estamos na fase de planejamento. É eu ter esses dados para que eu possa tomar melhores decisões. Deu para entender esse PERT custo? Esse eu tinha que demorar um pouco mais, porque eu não dei isso na aula passada. Eu precisava ter, demorar um pouco mais na explicação do PERT custo. Aí. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Então, dependendo, viu, Lucas? Dependendo da questão que eu fizesse, eu teria que responder aquilo que eu falei para vocês. Vou voltar aqui no enunciado. Aqui eu estou pedindo, com a finalidade de viabilizar a execução. Então, se a pergunta fosse, para entrega no 16º mês, o projeto é viável? Com as restrições orçamentárias existentes? A resposta seria, não é viável a entrega do projeto no 16º mês, mantendo-se as restrições financeiras iniciais. Neste exemplo que eu dei para vocês, estou aqui agora imaginando, poderia fazer uma outra pergunta. Caso o departamento financeiro me disponibilizasse no vou chutar aqui, no 14º mês, R$20 mil, o projeto se tornaria viável para entrega no 16º mês? Então, vamos voltar aqui à situação desejável. Errei. Se não me engano, é essa aqui. A situação desejável é essa aqui. Terminasse no 16º mês. Tá certo? Essa é a... Então, poderia fazer essa pergunta. Caso o departamento financeiro me disponibilizasse R$20 mil no 14º mês de execução da obra, seria viável? Então, vamos ver aqui. Eu tenho 112 mil, mais os R$20 mil que o financeiro iria me disponibilizar. A resposta continuaria sendo não. Mas se ele me disponibilizasse 25 mil, é viável? É viável. Eu teria que me disponibilizar 25 mil no 10º. A pergunta poderia até ser ao contrário, né? Para que a entrega do projeto seja viabilizada no 16º mês, quanto e em qual período, o departamento financeiro teria que aportar de recursos? Então, a resposta seria 25 mil no 14º mês. Porque chegou aqui no 15º, eu teria os 51 mil do cliente, Então, aqui, 137 mais os 51 mil. Chegaria aqui no final do projeto, aqui, eu tenho 188 mil menos os 153. Teria que voltar os 10 mil mais os 25 que o departamento financeiro me disponibilizou. Ou seja, eu executei dentro do orçamento de 153 mil e devolvo esses 35 mil. Então, vamos lá, devolvo esses 35 mil. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu devolvo esses 35 mil para o departamento financeiro, que foi o que ele me aportou durante a execução da obra. Então, lógico, aqui eu não estou nem considerando o lucro, Eu não vou vender um projeto pelo mesmo custo dele. A venda aqui talvez fosse de 200 mil, 300 mil, Mas eu estou pensando aqui em custos e não em valor de venda. Gente, acho que, assim, de uma forma bem básica, que nós vimos lá o gráfico de Gantt, a PERT CPM através de uma rede, de um diagrama de setas, ou diagrama de rede, ou malha da rede, que às vezes se fala, e o PERT custo usando aqui o gráfico de Gantt, que eu acho mais tranquilo de fazer. Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá. Então, eu vou encerrar a aula agora, hoje, só reforçando, então, que como semana que vem as aulas de segunda, terça e quarta estão transferidas para o ADM, eu vou postar a nossa prova lá, que seria a prova que vale 60% da nota, no dia 28, que é quinta-feira, para vocês me entregarem até o dia 3, que é quarta-feira, às 22 horas, para que dê tempo de eu corrigir na quinta e na sexta e lançar a nota no sábado. E aí eu lanço a nota e também atualizo aquela planilha e deixo
disponível lá no Classroom para vocês checarem. Na aula seguinte, que a gente vier no dia 8 de novembro, nós corrigimos a prova no início da aula, checamos se as notas estão ok, se não tiver, a gente já providencia a correção lá no sistema, para não dar problema. E aí a gente começa tema novo aí, que seria, vamos dizer, o nosso segundo semestre de aula. Tudo bem, gente? Se não tivermos mais dúvidas, eu vou parar de gravar.